Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Voltamos aqui hoje para tratar de atos administrativos em continuidade ao que já dissemos, ao que já tratamos na aula anterior. O principal assunto de hoje, né, o principal tema, o principal aspecto de atos administrativos para a gente iniciar hoje é o aspecto dos atributos dos atos administrativos. Os atributos dos atos administrativos, eles se referem às qualidades dos atos administrativos, ou seja, as características primordiais dos atos administrativos que os diferenciam dos atos praticados pelos particulares. Se nós verificarmos, por exemplo, a questão da presunção de legalidade do ato administrativo, os atos dos particulares, em regra, não têm a presunção de legalidade, né? A questão da autoexecutoriedade dos atos administrativos. O ato administrativo pode ser autoexecutável pela administração pública, né? Desde que é previsto em lei ou desde que a medida seja urgente. Isso não é normal nos atos praticados pelos particulares. Exigibilidade, imperatividade não são características normais dos atos praticados pelos particulares. Portanto, quando nos referimos a atributos dos atos administrativos, é imprescindível que você se lembre que os atributos são essas qualidades, as características dos atos administrativos que os distinguem dos atos praticados pelos particulares. E é fundamental também que você não confunda atributos dos atos administrativos, que são justamente essas qualidades, essas características, com os requisitos dos atos administrativos, que são os requisitos, as condições para a prática do ato administrativo, aquilo que o ato administrativo necessariamente deve conter para que seja considerado válido, ok? Bom, primeiro dos atributos dos atos administrativos, é muito comum nós lembrarmos, né, desse atributo, que é o atributo da presunção de legalidade. Por vezes, há uma confusão técnica entre presunção de legalidade, veracidade e legitimidade dos atos administrativos, como se as três expressões fossem sinônimas. Mas, na realidade, quando nos referimos à presunção de legalidade, dizemos o quê? Que o ato administrativo, até prova em contrário, presume-se que foi praticado, presume-se que foi expedido de acordo com a lei. Então, pela presunção de legalidade, nós temos a presunção de conformidade do ato com a lei. Considera-se que, até prova em contrário, o ato administrativo foi praticado de acordo com a lei. E é importante destacar que essa presunção de legalidade, ela pode ser questionada administrativamente pelo interessado, ou ela pode ser questionada judicialmente. A presunção de legalidade e de veracidade e legitimidade não impede eventuais análises a respeito do ato administrativo, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Mas até que seja pronunciada, até que haja manifestação no sentido de que o ato administrativo foi praticado em desacordo com a lei, que os seus motivos não existiram, que o ato administrativo foi praticado com o escopo de buscar finalidade diversa da finalidade legal, o ato administrativo se presume legal, verdadeiro e legítimo. É óbvio que quando se tem o questionamento judicial do ato administrativo, a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade ela cede espaço para que seja possível que o Poder Judiciário avalie, de acordo com as alegações trazidas pelo interessado, se de fato o ato administrativo foi praticado de forma legal. Mas, em regra, até esse momento, impera a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do ato administrativo. Com relação à presunção de legalidade, o que é imprescindível também lembrar é que a presunção de legalidade, ela inverte o ônus de agir. Por que inverte o ônus de agir? No sentido de que cabe ao interessado procurar demonstrar, seja administrativamente, seja judicialmente, que o ato administrativo não foi praticado em conformidade com a lei. Nesse sentido, é o particular que tem que dar o start, é o interessado que tem que dar o start para que seja possível se avaliar se o ato administrativo foi praticado ou não de acordo com a lei. É óbvio que isso não obsta que a administração pública reveja o ato administrativo em decorrência do princípio da autotutela, mas, em regra, é o particular que tem o ônus de agir
no sentido de procurar pela administração pública, procurar pelo Poder Judiciário para a defesa de seus direitos eventualmente lesados por um ato administrativo praticado de forma com ofensa à legalidade. Mas a questão da legalidade, a presunção de legalidade, ela não inverte o ônus da prova. Por quê? Porque nesse caso não há matéria fática. Não havendo matéria fática, em regra não há prova a ser produzida. A questão é unicamente de direito. Bom, e a presunção de veracidade? A presunção de veracidade a presunção de veracidade caracteriza-se pela presunção de que até prova em contrário, os fatos alegados pela administração pública para a prática do ato administrativo são verdadeiros. Ou seja, a presunção de veracidade ela acaba se ligando aos motivos do ato administrativo, aos motivos alegados, aos fatos, aos motivos alegados pela administração pública para a prática do ato administrativo. Portanto, até prova em contrário, presume-se que os motivos alegados, os fatos alegados para a prática do ato administrativo são verdadeiros. Aqui sim, né, a presunção de veracidade, ela inverte não só o ônus de agir, no sentido de que o particular deve buscar comprovar que o ato administrativo foi praticado com os fatos alegados para a prática do ato administrativo não ocorreram ou são falsos, né? E inverte-se o ônus da prova, porque o ônus da prova é relacionado ao fato, matéria fática, que envolve, portanto, a possibilidade e a necessidade de produção probatória. E temos ainda a presunção de legitimidade. Pela presunção de legitimidade, presume-se que o ato foi praticado de acordo com a finalidade legal e com o interesse público, né? Sempre nós dizemos, a todo momento, quando tratamos de direito administrativo, a administração pública tem que agir com o escopo de buscar o atingimento do interesse público e da finalidade legal. Pois bem, em vista da sua posição de supremacia com relação ao particular, em vista das características especiais da sua atuação, presume-se que a administração pública agiu para buscar a finalidade legal, presume-se que a administração pública agiu para buscar o interesse público. É nesse sentido que nós temos a presunção de legitimidade. Mas pode ocorrer que seja demonstrado que, na verdade, o administrador público, o agente público, agiu para buscar fim diverso do previsto em lei, fim diverso da finalidade legal, fim diverso do interesse público. Nesse caso, nós teremos desvio de finalidade e, portanto, ofensa ao próprio princípio da legalidade. Mas é imprescindível destacar que há a presunção de que o ato foi praticado de acordo com a finalidade legal e com o interesse público, e que o particular tem o ônus de provocar o judiciário, provocar a administração pública, é óbvio que, ressaltando mais uma vez, sempre a administração pode rever seus próprios atos de ofício. Mas o particular interessado, ele tem a faculdade de provocar a administração pública para dar start, para dar início a esse processo de revisão, ou ele tem a faculdade de provocar o Poder Judiciário para que se manifeste a respeito do ato administrativo. Inclusive no caso de eventual ofensa ao princípio da finalidade, a finalidade legal, ao interesse público, né? E aí, nessa hipótese, assume o ônus de agir e assume o ônus da prova com relação ao fato alegado, com relação ao fato de que a finalidade não corresponderia ao interesse público ou à finalidade legal. Uma questãozinha aqui do CESP, para a gente ver como isso tem sido objeto de inquirições nas diversas provas, né? O CESP menciona, acerca do regime jurídico dos servidores públicos federais, julgue o item subsequente. Analisa aí, dá um pause e eu vou comentar com vocês, ok? Os atos administrativos praticados pelos servidores do MPU possuem presunção de legitimidade, não sendo possível, por isso, questionar-se administrativamente a veracidade dos fatos expostos em declaração por eles exarada. E aí? Alternativa errada, né? A presunção de veracidade, a presunção de legitimidade, no caso mencionada com relação ao fato de que o ato teria sido praticado de acordo... A questão menciona presunção de legitimidade, referindo-se à presunção de legitimidade como
aquilo que a gente entende por presunção de veracidade, porque que menciona a questão de veracidade dos fatos expostos. Além disso, a declaração exarada, a veracidade dos fatos não sendo possível questionar-se administrativamente. É possível, sim, questionar-se administrativamente e judicialmente os atos administrativos praticados por quaisquer agentes públicos, né? Eles têm a presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, mas isso não impede o questionamento judicial ou administrativo dos fatos praticados. Uma outra coisa que eu chamo a atenção de vocês aqui é para o fato de que a questão menciona presunção de legitimidade. Vamos trocar a cor aqui que fica melhor. Presunção de legitimidade como sendo aquilo que se refere à veracidade dos fatos alegados. Na verdade, a presunção de legitimidade muitas vezes seja utilizada como sinônimo pelas bancas, presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Eu lembro vocês, mais uma vez, que a presunção de legitimidade, na realidade, se volta, está relacionada com o fato de que o ato foi praticado de acordo com a finalidade legal e de acordo com o interesse público. Tá aqui, legitimidade, ok? Mas é importante ficar de olho, analisar bem a questão, porque muitas vezes as bancas utilizam a expressão presunção de legitimidade, veracidade e legalidade como expressões sinônimas, e no caso aqui, o que é fundamental para entender que a questão está errada é o fato de dizer-se que, né, a presunção de legitimidade ela obsta o questionamento administrativo do ato. Bom, atributo da imperatividade. O atributo da imperatividade se refere à possibilidade de que a administração pública imponha obrigações aos particulares ou a terceiros, independentemente da concordância desses particulares e desses terceiros. É aquilo que Renato Alessi menciona como poderes extroversos da administração pública. É óbvio que é importante ressaltar que essa imposição de obrigações aos administrados e a terceiros decorre da lei, né? Nós sabemos que no Brasil impera o princípio da legalidade estrita, de acordo com o qual a administração pública não pode impor limitações, não pode criar direitos, alterar direitos, senão com base em lei. Mas, com base em lei, a administração pública tem, no cumprimento da lei, executando a sua atuação infralegal, a possibilidade, em decorrência do atributo da imperatividade, de impor obrigações aos particulares e a terceiros, independentemente da concordância desses. E é imprescindível destacar também que o atributo da imperatividade não existe em todos os atos administrativos, mas apenas naqueles que imponham obrigações aos particulares. E aí a Maria Silvia menciona, né? Olha, quando for um ato que confere direitos solicitados pelos administrados, os famosos atos negociais, né? Nos quais o administrado solicita uma licença, solicita uma autorização, uma permissão para a administração pública, e a administração pública, entendo interesse em prover aquela licença, aquela autorização, aquela permissão, defere o pedido do particular, ou mesmo nos atos enunciativos, né? Porque os atos enunciativos eles se limitam a enunciar, a atestar algo que existe, algo que está registrado perante a administração pública ou algo que a administração pública pode aferir, sem que se imponha qualquer tipo de obrigações aos particulares. É aquela brincadeira, né, com relação aos atos negociais, a permissão, licença, autorização. Você pode perguntar, não, como não tem o atributo da imperatividade? Daí você vem para a administração e fala assim, olha, eu preciso de uma licença, eu cumpro todos os requisitos, tal, a licença é um ato vinculado, cumpro todos os requisitos. A administração não chega para você, toma essa licença! A administração não te impõe a licença, não te impõe uma obrigação. Quando a administração pública te outorga a licença, a administração pública lhe outorga uma condição favorável. Do mesmo modo, quando você vai solicitar uma certidão de objeto e pede um procedimento administrativo, a administração não te impõe uma obrigação por meio daquela certidão. Por isso, nesses atos, nós não temos o atributo da imperatividade. Então, lembrem
A presunção de legalidade, veracidade e legitimidade se refere a todos os atos administrativos. Todos os atos administrativos contêm a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Ok? Mas nem todos os atos administrativos contêm a presunção de imperatividade. E a questão, né, como que a gente diferencia, mais uma vez, a atuação da administração pública dos particulares nos atos de direito privado, nos atos que não são regidos pelo direito público, nós não temos a imperatividade, né, porque não há possibilidade de se impor obrigações a terceiros, independentemente da concordância desses terceiros no regime jurídico de direito privado. Exigibilidade. Que atributo é esse? A administração pública, além de poder impor, com base na lei, mais uma vez a ressalva, além de poder impor obrigações aos particulares, independentemente da concordância dessa imperatividade de poderes extroversos da administração pública, além disso, a administração pública pode exigir, é óbvio, né? A administração pública exercendo a sua atuação em caráter de supremacia com relação ao particular, para o atingimento do interesse público, pode não só impor obrigações aos particulares, aos administrados com base na lei, como exigir o cumprimento das obrigações impostas. E aí nós temos o atributo da exigibilidade. Um exemplo, a administração pública adota uma determinada decisão com base na lei. Impõe a obrigação. Como que vai obrigar o particular a cumprir se ele não cumpre espontaneamente? A administração pública lança mão de um meio de coerção indireto. Que meio de coerção indireto? Aplica uma multa ao particular, por exemplo. Aí nós temos o atributo da exigibilidade do ato administrativo. Além disso, nós temos também o atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos. Está presente em todos os atos administrativos? Não. O atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos possibilita que a administração pública não só impôs a decisão, tomou a decisão, impôs, exigiu. Além disso, autoexecutar um degrau a mais. Por quê? Porque a administração pública, em decorrência do atributo da autoexecutoriedade, ela pode executar materialmente a sua própria decisão. Ela executa por si própria a sua decisão, invade a esfera do particular independentemente da concordância deste. Pratica materialmente aquilo que foi determinado. E aí nós temos um meio de coerção direta. A administração pública invadindo a esfera de atuação do particular. Tá bom, mas é sempre? Não, não é em qualquer ato administrativo. A administração pública, para que se utilize do atributo da autoexecutoriedade, necessariamente deve ter o atributo da autoexecutoriedade expressamente previsto em lei, né? Sem lei anterior que preveja o atributo da autoexecutoriedade, a administração pública não pode executar materialmente a sua própria decisão, a menos que se trate de uma medida urgente. Ou seja, temos duas hipóteses para que a administração pública possa autoexecutar as suas próprias decisões. Previsão legal expressa e urgência. Então, havendo previsão legal, ok, a administração pública pode autoexecutar as suas decisões. Pode executar por si própria as suas decisões. Ah, não tem previsão legal, mas a medida é urgente, se não for tomado, o interesse público vai perecer. Ok, aí a administração pública também pode autoexecutar as suas próprias decisões. E é imprescindível destacar que a questão da autoexecutoriedade possibilita que a administração pública ponha em prática suas decisões independentemente de prévia manifestação judicial. É a administração por si própria, nas hipóteses que nós acabamos de elencar. Um exemplo, apreensão de mercadorias. A administração pública é o exemplo do supermercado, adoro esse, você já deve estar enjoado.
né? De tanto que eu já falei de supermercado desde o nosso primeiro encontro, eu acho. Mas a administração pública, a vigilância sanitária vai realizar uma diligência e realiza para constatar se há produtos alimentícios com prazo de validade vencidos colocados à venda. E nessa hipótese, constatando que há produtos alimentícios vencidos, a administração pública apreende esses produtos. Vejam, invade a esfera do particular, executa materialmente a sua decisão, utiliza-se do meio de coerção direta e apreende o produto, em vista do atributo da autoexecutoriedade. Ah, professor, mas e se não fosse constatado que havia produtos vencidos, mas que os produtos estavam sendo armazenados irregularmente, que podia ser corrigido isso só armazenando direitinho? Ah, a administração pública aplicou uma multa. Aí nós teríamos o atributo da exigibilidade, ok? Então, nós temos essa questão de que a exigibilidade é um meio de coerção indireto e a autoexecutoriedade um meio de coerção direto. É imprescindível pensar, né? A gente pode pensar nessa situação como um ciclo, que foi aquilo que eu acabei dizendo para vocês a respeito dos graus, né? Nós temos um primeiro degrau. A administração pública, com base na lei, proíbe o estacionamento em uma determinada via pública. Se o administrado não cumprir, ele é multado. Exigibilidade. E ainda o seu veículo pode ser removido. Autoexecutoriedade. Então percebam, a proibição do estacionamento com base na lei, e a administração pública impõe isso com base na lei. A multa, exigibilidade, e a possibilidade de remoção do veículo, autoexecutoriedade. Por isso que eu sempre digo para vocês, nós temos degraus, imperatividade, possibilidade da administração impor as suas próprias decisões, exigibilidade, meios de coerção indiretos e autoexecutoriedade. A própria administração pública executa as suas decisões, executa materialmente as suas decisões. Aí, uma questão para a gente resolver junto. Dá um pause, resolve a questão, verifique aí no seu material e eu vou comentar a questão com você. Quando se afirma que determinado ato administrativo regularmente editado e válido é dotado do atributo da autoexecutoriedade, significa que a. Seu cumprimento é obrigatório, constituindo expressão do poder de império da administração, o que obsta questionamento por parte dos administrados. E aí, certo ou errado? Alternativa A. Então, o atributo da autoexecutoriedade. Pelo atributo da autoexecutoriedade, o cumprimento do ato é obrigatório? Isso obsta questionamentos por parte dos administrados? Não, os administrados podem questionar o ato administrativo. Em vista disso, a alternativa está errada. Vamos ver a alternativa B? Alternativa B. A sua execução pode ser questionada na esfera judicial, vedado o estabelecimento do contraditório na esfera administrativa. Vedado o estabelecimento do contraditório na esfera administrativa. Não, né, gente? Pode ocorrer o contraditório na esfera administrativa, nada obsta. Se a medida for urgente, a administração pública pode deixar o contraditório para um momento posterior. O contraditório pode ser deferido, né? Contraditório diferido, né? Para um momento posterior. Mas a autoexecutoriedade não obsta o contraditório na esfera administrativa. Então, o contraditório pode ser diferido, mas a autoexecutoriedade não obsta o contraditório na esfera administrativa. Está na Constituição, né, que nos processos judiciais e administrativos deve ser observado o devido processo legal com contraditório e ampla defesa. Portanto, a autoexecutoriedade não obsta o estabelecimento do contraditório na esfera administrativa. A administração pública o editou com base em ato normativo de competência do executivo diante de ausência de previsão legal a respeito do assunto. Não, a autoexecutoriedade exige previsão legal ou situação urgente, né? Então, a alternativa C está errada. Vamos ver a D e a E?
Sua execução material pode ser colocada em prática pela própria administração pública, independentemente de prévia autorização ou determinação judicial. E aí? Tá ok, né? É essa alternativa que responde a questão para a gente. A administração pública, em decorrência do princípio do atributo, da autoexecutoriedade, pode colocar em prática ou executar materialmente seus próprios atos, independentemente de prévia autorização ou determinação judicial. E vamos ver o E? Por que está errada a alternativa E? E, sua exigibilidade decorre do próprio ato, ressalvada a execução material que depende de prévia provocação do judiciário. Não, né? A execução material não depende de prévia provocação do judiciário. Vamos ver o gabarito? Se de fato é a alternativa D. Aí, pessoal, o gabarito na tela, alternativa D. Tipicidade. A tipicidade é um elemento trazido, um atributo do ato administrativo mencionado pela Maria Silvia Zanella de Pietro, né? Específico da doutrina dela, e se refere ao fato de que a todo ato administrativo deve corresponder àquilo que seja previsto em lei. A administração pública, para praticar o ato administrativo, deve se utilizar daquilo que foi previamente definido em lei como tipo do ato administrativo, como necessário a produzir certo resultado. O atributo da tipicidade, ele impede que a administração pública pratique atos sem previsão legal. E por isso, segundo a Maria Silvia, é uma garantia do administrado. Vamos ver mais uma questãozinha aqui. Dá um pause, resolve aí e eu vou comentar com vocês. Laerte decidiu construir sem a devida licença ou alvará de construção um pequeno armazém em seu terreno. Os moradores do bairro passaram a comprar no armazém. A administração pública municipal precisa ingressar em juízo para que o proprietário seja notificado a demolir o que construiu? E aí? Será que a administração tem que buscar o Poder Judiciário para poder notificar o Laerte para que ele proceda à demolição do que construiu sem a devida licença ou alvará de construção? E aí? Sim, porque o direito de propriedade deve ser respeitado, uma vez que a construção cumpre a sua função social? Não, né? A alternativa está errada. Para ele poder construir, necessariamente ele deveria ter a licença. Então, em vista disso, a administração pública, ela não necessita, em vista dos atributos do ato administrativo, da presunção de legalidade, veracidade, legitimidade, da própria imperatividade e exigibilidade, a administração pública poderia notificar o Laerte para que proceda à demolição, independentemente de prévio recurso ao Poder Judiciário. Portanto, a alternativa B que responde à questão para a gente. Vamos ver a C? Não, porque os atos administrativos são dotados de revogabilidade. Olha só, o ato administrativo ele até pode ser revogado, né? Nós vamos ver as possibilidades de extinção do ato administrativo adiante, né? Mas a revogabilidade não é para a gente aqui um atributo do ato administrativo, não se refere àquilo que estamos tratando. Sim, porque nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será excluída da apreciação do judiciário. Justamente por conta de que nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, o Laerte poderia se voltar ao Poder Judiciário contra eventual notificação da Prefeitura, com vistas a suspender a ordem de demolição. Mas o município poderia notificá-lo para que procedesse à demolição do imóvel. E por fim, sim, porque ninguém é obrigado a desfazer aquilo que realizou em prol do interesse social. Não, né? A gente está tratando dos atributos do ato administrativo, da possibilidade que a administração pública tem de determinar eventuais correções de atos praticados pelos particulares em desacordo com as normas da administração pública, no caso, em desacordo com as normas de construção, que são fundamentais para a segurança e para o interesse público concernente na segurança. Portanto, responde a questão para a gente a alternativa B. Pessoal, tratamos aqui então dos atributos, dos atos administrativos. Eu volto na sequência com o mnemônico para você lembrar dos atributos, dos requisitos. Vamos tratar ainda da extinção
dos atos administrativos na sequência, classificação e espécies dos atos administrativos, para que a gente possa finalizar o tema, ok? Fiquem com Deus, até logo, um abraço.